digamos, estamos em RK, né? E aí temos ômega, uma K forma, uma K-1 forma, ó, em B, né? B é um bloco em RK. Então, ômega vai ser, vamos dizer, ômega de x em V1, VK-1, pode ser descrita por f de x, pelo determinante de f de x, V1, VK-1. Pensem, por exemplo, K igual a 3. Né? Então, você tem uma 2 forma, então ela é dada pelo determinante do campo de vetores, pelo par de vetores, quer dizer, é o produto escalar de F pelo produto vetorial de V1 por V2. E aí, bom, supondo ômega, vamos dizer, F contínuo em B, aí a gente faz a integral sobre o bordo de B de ômega, e isso dá a integral sobre B de uma coisa que a gente vamos chamar divergência de F. Essencialmente, eu fiz essa demonstração com K igual a 2, K igual a 3, essencialmente a mesma. Então, o que é a divergência de ômega? Bom, então a gente pode pensar o que é a divergência de ômega. Mas transportar isso para a divergência de F em x é igual ao limite quando beta tende a x da integral sobre o bordo de beta de ômega dividido 1 sobre a medida de beta. Vou apagar e escrever melhor. 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta de ômega. Quer dizer, isso aqui... Ah, legal. Vamos ter mais. Então, isso é obtido assim. Chamar de divergência de F para não chamar de divergência de ômega, mas é o que sai dessa história. Então, isso aqui, desde que esse bicho aqui seja integrável. Então, nossa hipótese, se divergência de F integrável em B. Então, isso pode ser feito em dimensão 2, 3, 4, é essencialmente a mesma demonstração. A gente pega o bloco B, divide em pedacinhos, então a integral sobre B de ômega é o somatório sobre o bordo de B de ômega, somatório em beta da integral sobre o bordo de beta de ômega. E aí, em cada pedacinho, a gente usa um teorema do valor médio produzido sobre medida, né? Que é a integral sobre o bordo de beta de ômega vai ser igual a divergência de F num certo x beta vezes a medida de beta, entendendo a divergência dessa maneira. E aí, então, isso vai dar somatório em beta da divergência de F em x beta, medida de beta. Isso aqui tende, quando a norma da partição P tende a zero, para a integral sobre B da divergência de F. Essa é a demonstração do teorema. Como isso aqui, essa formulação aqui praticamente não tem
não tem diferença fazer K igual a 2, 3, K. E esse teorema daqui também, que se apoia num teorema do valor médio, que tem a mesma demonstração em todos os casos. A única diferença é que quando você está em dimensão 1, você divide o segmento em 3. Quando você está em dimensão 2, você divide o retângulo em 9. Quando você está em dimensão 3, você divide em 27. Então, mas a demonstração que se faz do teorema é a mesma. Bom, então, como é que a gente exporta esse teorema para o caso em que você tem agora o B e tem uma coisa parametrizada aqui. Então, você tem agora C de B em ômega, esse ômega está contido em Rn. E o bicho que você tem aqui é ômega, uma K menos 1 forma em ômega. Bom, o que a gente pode fazer é não pensar. Vamos fazer sem pensar. Talvez seja a melhor maneira de fazer. Sem pensar. Você quer fazer o quê? Queremos algo como integral sobre o bordo de C de ômega igual a integral sobre C de algum d ômega. Esse d ômega construir. Bom, mas a integral sobre o bordo de C de ômega é a integral sobre o bordo de B de C estrela ômega. A C estrela ômega é o pullback. Repara que sem pular a etapa, isso daqui é o somatório. Você tem o C e J, né? Você tem I igual a 1 até K, J igual a 0 até 1. C e J são as diversas faces. Exemplo aqui, você tem essas duas faces aqui são perpendiculares ao E2. Essas duas são perpendiculares ao E1. Então, essa face daqui vai ser uma face C2 alguma coisa. Essa é a face C2 alguma coisa. A 0 é a de baixo, a 1 é de cima. Aqui é a C11, aqui é a C10. E elas entram com um sinal na hora de compor o bordo, que é menos 1 elevado a I mais J. Mais, menos, mais, menos. Então, aqui você vai ter menos 1 elevado a I mais J, integral sobre C e J de ômega. Bom, mas isso é somatório de igual a 1 até K, somatório de J igual a 0 até 1, de menos 1 elevado a I mais J, a integral sobre B e J. B e J é o correspondente no chão mesmo. Na verdade, o que eu fiz foi o B e J, né? O C e J é parametrizado por ele. Sobre B e J de ômega de C e J de T, aplicado nos vetores, vamos dizer, no C e J ponto, linha de T é 1, C e J linha de T é I, C e J linha de T é K dt. Esse aqui de chapéu. Porque as faces I e J, a variável I não funciona. Por exemplo, aqui, face C20, só varia o T1, o T2 não varia. O T2 é fixo,
Mas isso daqui, olha só, isso é exatamente o C e J estrela de ômega, né? Na verdade, isso... Você tem que aplicar E1 até K com EI em chapéu. Não, isso está de chapéu aqui, né? Não, estou dizendo o CJ estrela. Ah, sim, mas é o CJ estrela aqui. Mas, na verdade, se você olhar... isso daqui, quer dizer, sobre o B e J, na verdade, é o C que você está aplicando. Quando você pega, se você pegar esse cara como, quer dizer, o C, na verdade você pode pensar assim, o C e J é definido aqui. Ou então você pode pensar assim, você tem a parametrização dessa, aqui ainda tem o C para cá. Você pode pensar, você tem a parametrização aqui, que é a identidade, e o C está sendo aplicado nesse cara. Né? Quer dizer, o C e J pode ser pensado assim, ele é igual ao C, bola, o B e J, onde o B e J aqui é pensado como parametrização. Tem um detalhe aqui nessa história, você tem o bloco, você pode pensar o B e J como sendo o conjunto, ou o B e J como sendo a coisa parametrizada, praticamente parametrizado por si mesmo. Mas isso dá uma certa facilidade, que é a seguinte, ó, se você escrever assim, isso daqui, na verdade, se você pensar esse cara agora, não mais assim como eu estou pensando, como um conjunto, isso aqui essa coisa toda é a integral sobre o bordo de B do C estrela ômega. Porque cada elemento do bordo de B é parametrizado pelo B e J. E o C e J que aparece lá é o C bola B e J. Então é como se você, quer dizer, isso aqui, etapa intermediária, seria dizer, isso daqui seria escrever B e J aqui, B e J aqui pensado, parametrizado, então o C e J seria C bola B e J, né? Então isso aqui daria ômega bola ômega de C chamar assim de X, não, vou chamar de T mesmo, T C ponto de T, não, se eu escrever, vou ter que, porque eu vou ter que parametrizar esse cara e escrever aqui, vou deixar sem escrever, senão vai aumentar muito as minhas linhas, tá? Então, entendido aqui nesse sentido, aqui eu estou pensando o B e J como objeto físico, conjunto. Agora, se eu pensar o B e J assim como parametrização, isso aqui é a integral, quer dizer, o somatório, a integral sobre o bordo de B de C estrela ômega. Quer dizer, cada vez que eu integro aqui, eu trago a integral para cá. Então, no fim, eu integrar a ômega sobre o bordo de C é integrar o C estrela ômega sobre o bordo de B. Olhando para o conjunto, você também pode ver que, na verdade, do jeito que você definiu o C e J, o C e J é o C restrito a... Que, na verdade, é a mesma coisa. É a mesma coisa que contou com essa... Também poderia colocar assim. Tá bom. Bom, mas o que eu ganho com isso? Eu ganho com isso o seguinte, eu tenho um teorema, nesse caso, quer dizer, isso aqui é igual,
digamos que a minha ômega seja contínua, e que de alguma maneira isso aqui me dê algo que eu consiga ter isso aqui. Então isso aqui deveria ser igual à integral sobre B da divergência de algum G, onde o G é o campo correspondente a C estrela ômega. De qualquer maneira, mesmo que eu não saiba quem é esse G, a divergência dele não precisa. Repara, aqui eu me referi ao campo F apenas para chamar isso aqui de divergência de F, mas não usei o campo F para definir isso aqui. Então, na verdade, eu posso, mesmo que eu não saiba quem é G, eu posso dizer que a divergência de G no ponto T, digamos, é igual ao limite, quando beta tende a T, de 1 sobre a medida de beta, a integral sobre o bordo de beta, de C estrela ômega. Agora, a ideia é que isso daqui é um número aqui. Esse número aqui é o integrando que eu tenho aqui. Qual é o integrando que eu quero? Eu quero que isso seja, ao mesmo tempo, né, eu quero que isso daqui seja a integral sobre C de d ômega. Quer dizer que esse cara que eu tenho aqui, quer dizer, eu gostaria de expressar isso como integral sobre C de d ômega. Então, de certa forma, eu precisaria olhar para isso e conseguir traduzir dessa maneira. Bom, isso aqui é integral. Se d ômega é uma forma, isso é integral sobre B de d ômega, vamos dizer, de C estrela d ômega. Então, esse cara daqui deve ser o C estrela d ômega. Tá certo? Esse cara daqui seria a minha definição de C estrela d ômega. Quer dizer, se eu definir, eu tenho que definir C estrela d ômega em T, tem que ser o limite, quando beta tende a T, de 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta, de C estrela ômega. Bom, mas o que é C estrela d ômega em T? O negócio de definição que você deu do d ômega vai ficar enrolado para pegar o pullback. Não sei, eu estou procurando eu estou procurando de novo a definição, porque na aula passada eu fiz alguns movimentos e disse, bom, então o d ômega tem que ser isso. Agora eu estou vindo do teorema, tá certo? Eu disse, bom, o d ômega tem que ser isso e o teorema, então, deve seguir dessa definição. Agora eu estou fazendo o caminho contrário, eu estou pegando o teorema que eu já tenho, sem d ômega, mas com divergência, e estou tentando exportar ele num outro formato para cá. Na hora que eu faço a conta, eu não obtenho o d ômega, mas eu obtenho C estrela d ômega. Eu acho que com isso eu devo ter o d ômega de alguma maneira. Cheguei
cheguei a isso, né? C estrela de ômega de t é igual ao limite, quando beta tende a t, de 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta, de C estrela ômega, que é igual, vamos dizer, isso aqui é a mesma coisa que fazer 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de C de ômega. Ou seja, eu divido, eu integro no bordo, em vez de dividir pela medida de C, que eu não sei calcular, aqui em cima eu estou dividindo pela medida de B. Isso aí é o que a gente quer. Né? Não, a gente chegou à conclusão, o seguinte, se eu definir assim, eu aplico o teorema que eu já tinha e obtenho isso. Se o meu d ômega for tal que isso aqui acontece, então esse teorema está demonstrado. Porque eu parti do teorema que eu tinha. Disse, bom, eu quero isso. Aí peguei o teorema que eu tinha e disse, bom, o que eu tenho é isso daqui, isso é isso. Cheguei aqui. Bom, como eu quero, como integrando, não isso, mas isso, então esse daqui tem que ser o que eu tinha obtido lá. E agora, o que é isso? C estrela de ômega t. Isso aqui é um número, né? Isso aqui também é um número quando eu... tem alguma coisa ainda meio estranha, porque isso aqui é um número e esse daqui não é. Será que eu escrevi alguma coisa errada nessa história aqui? Porque, na verdade, eu estou escrevendo isso aqui como forma, e esse daqui como número. Na verdade, essa forma tem que ser igual a número, quando eu escrevo essa forma como um número. Tá legal? Na verdade, isso aqui é uma K-forma. Quando eu integro uma K-forma, isso em termos de número, de função, isso daqui, na verdade, é a integral. Quando eu integro uma K-forma sobre um bloco em RK, eu calculo essa K-forma nos vetores da base canônica. Quer dizer, isso aqui, na verdade, tem que ser entendido, isso aqui em linguagem de forma, em linguagem de funções, isso é C estrela de ômega, calculado em E1 EK. Então, na verdade, o que eu quero não é essa coisa aqui que é uma... Porque, na verdade, estou igualando uma K-forma a um número. Né? Na verdade, o que é igual a esse número é essa K-forma calculado em E1 EK. Quer dizer, é igual a esse limite aqui. Agora, se eu escrever isso aqui, C estrela de ômega de t em E1 EK, mas isso é d ômega em C de t, calculado em C' de t E1, C' de t EK. Tem que ser esse limite aqui. Então, a minha derivada exterior, calculada nesses vetores, observa que isso define essa forma pelo seguinte: se eu der, digamos que eu dê vetores aqui, V1, VK, estão aqui em cima, eu posso criar, né, é simples, né? Você tem dois vetores aqui, você parametriza esse paralelogramo, por exemplo, por um bloco, e aí o C vai ser tal, que o C' de T é 1 vai dar V1, o C' de T é 2 vai dar V2. Então, dados K vetores, eu posso criar um objeto, um bloco singular C, que me dá exatamente isso daqui. E aí,
a derivada exterior de ômega no C de t, que vai ser o ponto x lá, vai ser dada assim. E essa é exatamente a definição que eu falei da vez passada. Só que, da vez passada, eu pensei muito como devia ser, né? Deu um trabalho assim, ficou meio torto, eu cheguei nessa daqui. Agora eu não pensei, eu peguei o teorema, então fui olhando o que tem que ser e cheguei ali. Cheguei na mesma definição. Só ainda com a vantagem, cheguei na definição com o teorema. Quer dizer, claro que então isso me diz, quer dizer, eu estou dizendo que o limite, quando beta tende a t de 1 sobre a medida de t, sobre a medida de beta, medida de beta integral sobre o bordo de C de ômega, isso daqui vai ser d ômega em C de t, C' de t é 1, C' de t é K. E eu vou dizer que o ômega tem derivada exterior se existe uma K-forma ômega, tal que isso sempre vale. Significa essencialmente o seguinte, né? Você tem um ponto X aqui, e está aqui, aí tem a forma ômega aqui, a K-1 forma. Aí suponhamos que existe uma K-forma de ômega, K-forma, que você fechou os olhos, tirou lá de ômega, e você quer saber se essa d ômega é a derivada exterior. Ou, de outra maneira, você quer saber se ômega tem derivada exterior. Então você pega o seu saco de formas, vai pegando, até você achar uma que satisfaz a seguinte condição simplérrima. Toda vez que você pegar uma coisa parametrizada aqui, a gente pode até dizer assim, pega uma aplicação φ, aqui é RK, pega um aberto de RK contendo T. Pega uma φ, tal que φ de T igual a X, φ de classe C1. Agora pega blocos beta convergindo para T, no sentido que eu já defini, que T pertence a beta, o diâmetro de beta tende a zero, e a razão entre o maior e o menor lado dos betas está limitada por uma constante. Ele não espreme. Aí, isso aqui produz um φ índice beta. A sua d ômega tem que ser tal. Vamos chamar esse φ índice beta de C. Φ índice beta seria a restrição de φ a beta. Então, quando você fizer beta tender a t e for integrando ômega sobre o bordo desses 6, vamos dizer aqui, em vez de usar C', vou usar aqui o φ índice beta, aí você teria o φ de t é x, e aqui seria filinha. Então, eu estou dizendo que ômega tem derivada exterior se existir uma K-forma que satisfaz a isso. Para toda φ que você pegar, assim, e fixado uma φ para toda família de blocos encolhendo para zero, para T. Aí, nessas condições, se a forma ômega for contínua e a forma d ômega for tal que C estrela d ômega é integrável, então vale isso. Onde a continuidade da forma ômega aqui, de novo, é o seguinte, né? Quer dizer, quando você tem isso, quando você andar
com um bloco aqui dentro, a imagem dele por C anda aqui, e a integral de ômega sobre a superfície que se move aqui tem que variar continuamente. Essa é a continuidade que interessa. Que, claro, a maneira mais simples de garantir que a forma ômega é contínua é, sendo ela dada por um campo de vetores ou qualquer coisa assim, que ela seja contínua ponto a ponto. Essencialmente porque esse bicho que se move aqui essencialmente é um compacto, então se ela for contínua, varia vamos dizer, uniformemente, e a integral varia continuamente. Então, esse é o teorema do ponto de vista abstrato. Diria, teorema A. Né? Teorema B, tá bom, agora me dá uma forma de verdade, né, com coeficientes lá, diferenciável, e me calcula essa derivada exterior. Porque se eu tiver que sortear o acaso no saco de formas para achar, probabilidade zero de encontrar. Bom, aí eu acho que eu volto no campo F. De certa forma, eu tenho essa expressão da divergência de G no caso diferenciável. Vou voltar no que eu tinha. O teorema da divergência elementar me dizia assim, né? Ômega, uma K-1 forma em RK. Então, ômega de T em V1, VK-1 era igual ao determinante de F de T, V1, VK-1. E aí a divergência de F em T, caso F seja diferenciável, é isso que a gente mostrou. No caso diferenciável, a gente tem que essa divergência é dρm F1, dρm T1, mais dρm FK, dρm TK, calculado em T. Se F diferenciável. Então, eu estou na seguinte... Bom, F ser diferenciável é equivalente a ômega ser diferenciável. Então, eu estou na seguinte situação. Se eu conheço a forma ômega, uma K-1 forma em RK, conheço ela a partir do campo de vetores, eu sei calcular essa divergência a partir da derivada. Agora, a situação que eu tenho do lado de cá, é que esse bicho daqui, né, esse daqui, era exatamente a divergência do campo G, calculado em T, onde o campo G é o campo que corre, porque isso daqui é igual a limite, quando beta tende a T, é de 1 sobre a medida de beta, integral sobre beta de φ estrela ômega. É bordo de beta. Então, agora isso daqui, né, a ômega é uma K-1 forma aqui, φ estrela ômega é uma K-1 forma aqui em RK. Então, essa forma daqui é dada por um campo G. E este cara aqui é a divergência desse G. Então, de certa forma, o que eu tenho que fazer para calcular isso é descobrir quem é o campo G que corresponde a isso daqui e calcular a divergência. Até agora eu não precisei desse campo para nada, mas eu sei que no caso diferenciável eu já tenho uma maneira simples
de calcular essa divergência, está aqui. O problema nesse caso é que eu justamente abri mão de saber quem era o campo G, até porque eu não precisava. Mas se eu quiser agora fazer a conta, bom, eu tenho que ver quem é o campo G. Só que eu só tenho a forma, né? Quer dizer, eu tenho a φ estrela ômega, aqui assim. Então, o problema, de certa forma, o que estava escrito aqui é o seguinte: se eu conheço o campo F, eu tenho a forma ômega. Eu quero saber o seguinte: se eu conhecer a forma ômega, como é que eu calculo o campo F? Então, exercício elementar. Ômega, K menos 1 forma em RK. Ômega de V1, VK menos 1 igual a determinante de F, V1, VK menos 1. Expresse F em termos de ômega. Bom, esse determinante é isso, né? F1, FK, V11, VK1, assim como eu coloquei, vai ter que ser V1K, né? Desculpe, mas vai ser assim, tá? Etc. Tá? Quer dizer, o determinante eu pego o vetor F, vetor V1, vetor V2. Bom, para eu achar o F1, é só eu fazer esses K, aqui são K menos 1 vetores. É só eu botar aqui E2, E3, EK, vai dar uma diagonal com F1. Então, claramente, eu posso dizer que F1 é igual a ômega de E2 EK. Se eu quiser o FJ, o ideal seria botar E1, E2 e no lugar do EJ botar o FJ. Só que na minha história, depois o F volta para cá. Quer dizer, o F... FJ é o determinante de E1, F, EK, com F na posição J. Para escrever dessa maneira, é só eu trocar K menos 1 vezes. Quer dizer, isso aqui é igual a menos 1 elevado a K menos 1, vou botar K mais 1, F é 1, é J de chapéu, é K. Bom, então acho que isso é a fórmula, né? Quer dizer, eu posso dizer que FJ de T é igual a ômega, a menos 1 elevado a J mais 1, ômega de T em E1. Hã? K? O que tem? K mais 1. Não, menos 1 elevado a J mais 1. Ah, aqui, J. Menos 1 elevado a J mais 1. Aqui eu pus certo. Porque aí eu posso pegar isso, jogar aqui e dizer, bom, então o G é isso, é dado por essa fórmula, onde aqui eu substituo, no lugar de ômega, eu boto φ estrela ômega. E aí eu calculo, boto lá, faço as contas, sei lá. Vai dar um trabalho, mas faço as contas. Bom, então, acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu quero calcular o meu G. Então, aqui eu posso dizer que G índice J de T é igual a menos 1 elevado a J mais 1, φ estrela ômega de T em
é 1, é J, é K. Agora, o que eu tenho que fazer é calcular as derivadas desse bicho. Quer dizer, eu estou querendo agora, né? Então, digamos, observa o seguinte, isso daqui vai ter um probleminha na nossa demonstração, que é o seguinte, né? Já dá para ver que vai ter um probleminha. Isso é ômega de φ de t aplicado em φ' de t. É 1, φ' de t é J de chapéu, φ' de t é K. Eu vou querer derivar isso. Tipicamente, a minha φ é de classe C1. Então, eu vou precisar de derivada de φ. Então, na verdade, na hora que eu calcular isso, eu vou fazer uma conta que vale para φ com segunda derivada. Mas, bom, tudo bem, não tem problema, né? Porque eu posso supor que a minha φ... Isso vale para toda φ com primeira... Quer dizer, tem que valer para toda φ com primeira derivada, mas vamos fazer para a segunda. Quer dizer, é a conta que eu consigo fazer. Então, recapitulando, né? Quando a forma ômega é uma K-1 forma em RK, dada por um campo de vetores, eu tenho a divergência do campo de vetores dada assim. E o meu teorema é baseado nessa divergência. Aí eu cheguei, no caso mais geral, eu cheguei que a divergência do campo de vetores correspondente à forma ômega que eu trago para cá é a minha derivada exterior. Então, se eu expressar essa forma que eu trouxe para cá, para beta, como um campo de vetores, eu calculo a divergência desse campo de vetores e tenho a derivada exterior. Então, agora eu expressei como um campo de vetores. Então, o problema agora bom, supondo que φ seja de classe C2, eu tenho que calcular somatório de J igual a 1 até K da derivada de GJ em relação a TJ. Eu vou ter que calcular a derivada disso em relação a TJ. Tá? Depois somar tudo. Então, isso vai ser somatório de J igual a 1 até K, de menos 1 elevado aí mais a J mais 1. Agora, esse bicho aqui, derivar ele, isso aqui se deriva como um produto. Porque, olha só, isso é linear. Aqui, quando eu faço ômega de... Isso é linear neste bicho aqui, todo, e linear em cada entrada aqui. O que significa que eu vou ter que fazer a derivada desse com esse, mais a derivada, vamos dizer, mais esse com a derivada de cada um dos de cá. Então, eu vou ter, vamos dizer assim, uma coisa, um primeiro cara que vai ser derivada desse em relação a TJ. Significa calcular a derivada dessa função e aplicar no vetor EJ. Isso aqui vai ser ômega' de φ de t, φ' de t, EJ. Ômega de φ de t é um funcional linear. Não, é um funcional K-1 linear. Isso. Eu não entendi por que isso se deriva como um produto. É pelo seguinte, considera assim, A de V1, VK, esquece
Uma coisa K linear. Isso é linear em A. Porque se você fizer, o que significa A mais TB de V1 VK? É igual a A de V1 VK mais TB de V1 VK, por definição. Então, isso tem uma dependência linear desse cara aqui também. E, claramente, por ser K linear, é linear em cada um. Então, eu olho isso como um produto, derivo como um produto, então tem derivada desse com os outros, filhinha de T é 1, filhinha de T é J, de chapéu, filhinha de T é K. Esse é o tipo de conta que você tem que acreditar. Agora, cada um desses daqui vai ser derivado em relação a TJ. Então, mais... Bom, posso botar um somatório. Eu ia tirar do somatório. Vamos fechar aqui, vamos abrir aqui assim, e deixar mais somatório, né, de, sei lá, I igual a 1 até K, excluindo esse daqui, né? Somatório de I igual a 1 até K, I diferente de J, de ômega, de φ de T, filhinha de T é 1. Aí, em algum lugar, eu derivo um desses em relação, no I, eu derivo esse agora em relação ao EI. Esse aqui vai me dar φ duas linhas de T, EI, não, é J não, né? φ duas linhas de T, tá certo, mas vamos dizer, a derivada é em relação a TJ, então φ duas linhas de T é J, I está indo de 1 até K, é I, depois tem aqui vamos dizer, o filhinha de T é J que está fora, filhinha de T é K. Para não dramatizar, né, isso aqui na verdade é a segunda derivada de φJ, FJ, tá vendo? A segunda derivada de φ em relação a EJ e EI. Tá? Esse aqui, vamos dizer, quando a gente faz assim, filhinha de T é J, isso aqui é derrom φ, derrom XJ. Isso é um vetor, na verdade, porque φ é vetorial. Quando você faz φ duas linhas de T é I, é J, vai ser derrom 2φ, derrom XJ, derrom XI. Bom, aí fecha o parênteses. E aí, o que dá isso? Ficou horroroso. Mas, olha só, esse cara daqui aparece, vamos dizer, esse termo aqui, esqueci do somatório, ele aparece quando você fixa o J aqui e pega o I aqui, e ele aparece de novo quando você fixa o I aqui e põe o J aqui. Só que num, ele aparece assim, né? Quer dizer, aparece filhinha de T é 1, digamos que você fixou o J aqui. Então, no I, aqui vai aparecer φ duas linhas de T é J, é I, filhinha de T é J de chapéu, filhinha de T é K.
com ômega de φ de t. No outro, você fixou o I aqui e está olhando, e vai aparecer o J daqui. Então vai aparecer ômega de φ de t, e aí vai aparecer de novo, φ' de t é 1. Aí quem não tinha, você tinha fixado o I lá, quem não tinha era esse, né? Φ' de t é I, não existia. Só que quando você chegou no J aqui, você derivou em relação a I. Duas linhas. Né? Se Deus existisse, tem que dar zero, né? Porque seria a glória, né? Resolveria nossos problemas, tiraria esse somatório maluco daqui e eliminaria os termos de segunda derivada. O que acontece? Porque aqui você tem que, no fundo, são os mesmos caras, porque esse daqui é igual a esse, né? Porque a derivada segunda é simétrica. Então, quando você pula desse para esse, na verdade, parece assim que esse andou para um lado e esse... bom, ainda tem um detalhe aqui, né? Aí esse aqui ainda tem o menos 1 elevado a J mais 1, e esse aqui tem menos 1 elevado a I mais 1. Isso vai ser crucial, né? Porque quantos você anda para trocar aqui? Anda J menos I mais 1. Então, daria menos 1 elevado a J menos I mais 1. J menos I ou J menos I mais 1? Se fosse do J para o J menos 1, só anda 1. Então, acho que é J menos 1. Tem uma coisa importante na hora que faz essa conta, é que esse cara aqui não existe, né? E esse aqui também não. Então, ele está aqui na posição I, ele não salta esse aqui, né? Você dá os caras que estão do lado do cara do chapéu. Então, na verdade, ele anda aqui, sei lá, J menos I menos 1, né? Eu acho que é isso. E o de cá J menos I menos 1, pronto, né? Bom, J menos 1 I menos 1, J menos I mais 1, dá no mesmo. Né? J menos I. Aí, então aqui você vai ter menos 1 elevado a J menos I menos 1. E você tem menos 1 elevado a J mais 1. Então ficou menos 1 elevado a menos I. No fim das contas, né? Porque 2J é par, 2 é par, menos I, que é o mesmo que menos I com I mais 1, então a gente tem sinal trocado. Quer dizer, se você pegar esse cara e ajeitar para ficar igual, ele está igualzinho só com sinal trocado, o que significa que esses caras se cancelam. Então, todo nesse somatório duplo que tem aqui, com segundas derivadas, todo mundo morre. E ficam só esses caras daqui. Felipe, o que você está chamando de ômega linha? Bom, ômega é uma, vamos dizer, rigorosamente, a situação é assim, ômega é uma aplicação de... Escrever aqui.
ômega vai de ômegazão no espaço das formas K-1 lineares de Rn. Esse cara daqui tem esse nome, veio fantasia, é meio gay o cara, assim, com um A todo assim, parece que veio do baile e tal, mas por baixo dessa fantasia tem um espaço vetorial. Isso aqui nada mais é, né? Isso aqui é um espaço vetorial de dimensão. Então isso aqui, na verdade, você pode olhar para ele como R. É isso. Passou o carnaval, o cara tira a fantasia, ele é isso aqui. Então, você olha isso como uma aplicação de RN, no aberto de RN, nesse cara, e que tem coordenadas que são aquelas, vamos dizer, aquelas formas elementais. Você escreve como uma combinação linear daquelas formas elementais. Cada coeficiente daqueles tem que ser diferenciável. Aliás, eu acho que na hora de calcular, a gente vai ter que ver isso também. Então, é isso. Bom, conclusão da história, né? O d ômega de φ de t, né? Calculado em φ' de t é 1, φ' de t é k, era essa divergência que a gente calculou aqui, em que esses termos sumiram e ficaram só esses. Então, é somatório de j igual a 1 até k, de menos 1 elevado a j mais 1, ômega' de φ de t, φ' de t é j, φ' de t é 1, φ' de t é j com chapéu de invisibilidade, φ' de t é k. Então, é claro que, bom, teria que fazer alguma coisa, tipo aproximar φ, quando φ for de classe C1, aproximar por coisas de classe C2, mostrar que funciona, mas acho que já fizemos bastante aqui. É isso aqui. É claro que isso também está pouco calculável, né? Quer dizer, imagina que você me dá ômega assim, né? Ômega de x igual a somatório em I grande de AI de x de xi, onde I é igual a I1 e K menos 1. Ômega é uma K menos 1 forma. E dxi é igual a dx I1 dx e K menos 1. Normalmente vou dar em ordem crescente. Pode não ser dado em ordem crescente também. Poderia até ter caras repetidos aí, ter que reagrupar. Pode ter. Que é isso que está valendo. Aliás, eu acho que a gente pode ainda observar que isso daqui é φ estrela ômega de E1 é K, né? E isso daqui é φ estrela de ômega, né? Isso daqui também é estrela de alguém, ó. Essa coisa que apareceu aí,
né? Esse negócio aqui, primeiro, ele é linear em cada um desses caras. Porque isso aqui é uma derivada aplicada num vetor, então é linear nesse cara daqui. O que não é muito claro é que seja alternado, né? Quando você troca 2 aqui, troca o sinal. Ou sei lá, quando você repete. Mas... né? Quer dizer, tem... O problema é quando você troca um cara daqui com um cara de cá. Né? Mas aí você tem menos 1 elevado a j mais 1, ômega' de φt, filhinha de t é j, filhinha de t é 1, filhinha de t é j de chapéu, filhinha de t é k, e você tem menos 1 elevado a i mais 1, ômega' de φ de t, filhinha de t é i, filhinha de t é 1, filhinha de t é i de chapéu, filhinha de t é k. Quer dizer, o que acontece quando você troca i por EJ? Na verdade, você passa a ter o EI aqui, né? Você está calculando a K-1 forma num outro cara diferente, num outro ponto. Não, é o mesmo ponto que é o φ de t. Não, está falando a função linear. Você está calculando em K-1 vetores diferentes. Uhum. Dá para dizer alguma coisa? Se você não mexer no cara de chapéu, é óbvio. Né? O problema é você não no cara de chapéu. Eu acho que você não pode dizer nada. Porque o que está aqui é uma K-1 forma. Só que aí você tem uma K-1 forma calculada. Você embaixo mudou o vetor. Essa ômega', eu acho que tem que olhar melhor para essa ômega', porque ela que faz diferença, né? Porque antes você estava com uma K- uniforme, só que isso muda. Se eu repetir, será que é mais fácil de ver com vetores repetidos? Não, porque quando eu faço o EI e o EJ iguais, bom, quando os dois aparecerem aqui dentro, dá zero. Quando vamos dizer, quando esse cara daqui for, vamos chamar esse cara de E, aí vai ter um E aqui, e aqui vai ter o E e vai ter o outro E ali. A única diferença, né, é que, nesse caso, o E vai estar na posição I, e nesse caso ele vai estar na posição J. Então é a mesma coisa que a gente viu no caso anterior. Tá? É o cara, para trazer para ficar igual, você move a mesma coisa. E aí esse sinal daqui faz com que os dois cancelem. Então, se a gente repetir dois caras aqui, isso zera. Então, isso é na verdade, a gente pode olhar assim, o φ de t aqui está atrapalhando a gente enxergar a seguinte coisa, tem uma forma eta aqui, eta de x em V1 VK, que é somatório de j igual a 1 até k, de menos 1 elevado a j mais 1, de ômega' de x, VJ,
V1, VJ de chapéu, VK. Essa forma eta, isso aqui é φ estrela eta calculado em 1 é K. Então, essa forma é que deve ser, na verdade, o d ômega. Porque, repara, isso aqui é a expressão do φ estrela d ômega. E isso daqui é o φ estrela eta. Então, d ômega é esse eta. Então, posso trocar aqui na minha história, escrever d ômega de x em V1, VK é igual a somatório de J igual a 1 até K de menos 1 elevado a J mais 1, ômega' de x, VJ, V1, VJ de chapéu, VK. Agora, exercício. Hoje está uma aula bem algébrica agora. Nesse caso, a gente está escrevendo o ômega como soma de formas assim. É claro que essa fórmula de derivada exterior, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, basta eu saber derivar um cara desses que vai estar resolvido. Quer dizer, o exercício agora o exercício agora é esse, você tem ômega de x é igual a I de x dxi, e a questão é saber quem é d ômega de x. Bom, a gente pode tentar aplicar essa fórmula aqui cegamente. Vai dizer o quê? O que essa fórmula vai nos dizer cegamente? D ômega de x em V1, VK vai ser somatório de J igual a 1 até K de menos 1 elevado a J mais 1. Bom, ômega', nesse caso, é derivar isso. Então, isso aqui é uma função escalar, quer dizer, o AI é uma função do ômega lá em R. Para cada x, a I de x é um número, é o coeficiente desse cara daqui. Então, AI' de x é uma aplicação de ômega nas transformações lineares de R em R, que é, vamos dizer, o gradiente do AI. Vamos dizer, então, na verdade, AI' de x em H vai ser dρ AI, dρ x1 H1 mais dρ AI, dρ xn Hn, porque o ômega está contido em Rn. Só para especificar o que a gente está dizendo quando a gente diz aqui, AI' de x, VJ, V1, VJ de chapéu, VK. Aí basta você definir a diferencial de uma zero forma, uma função, uma diferencial. Sim, a diferencial da zero forma é a diferencial dela, mas eu não estou em princípio, não estou preocupado de definir a diferencial da zero forma, simplesmente dizer, ó, quando eu escrevo isso, é isso aqui.
Mas será que isso me dá, vamos dizer, isso me dá alguma expressão? Porque eu gostaria de expressar essa derivada em termos de formas elementares assim. Aliás, faltou escrever aqui o dxi, né? Isso aqui é isso, dxi de V1, VJ, VK. Ali também, o A', ele vai na L de Rn e R, né? Sim, de Rn e R, tá certo. Então ele pega o vetor de Rnh e transforma nisso daqui. Bom, e aí? O que isso diz alguma coisa? Bom, o dxi, né? Primeiro, o dxi aqui só dá alguma coisa quando esses caras forem, vamos dizer, derem alguma coisa isso aqui, né? Tá? Como é que eu expresso, se eu tiver a forma, se eu tenho a forma somatório de AI dxi, como é que eu calculo o AI? Isso aqui é igual a ômega. Digamos que ela esteja sem repetições agora, escrita. Calcula ômega em E grande. Isso aqui é ômega do EI grande, né? Onde o EI grande é igual a EI1, EI K menos 1. Né? Se eu aplicar dxi nesses caras, eu vou estar fazendo o determinante da matriz identidade. Então, se eu quiser saber quem é o AI desse cara daqui, né, se eu tentar escrever, dizer, não, mas eu quero isso aqui como somatório, eu quero escrever, vou explicar melhor esse ponto de interrogação, eu quero escrever esse cara como somatório, digamos, em J de BJ dxj. Então eu quero saber quem são os BJ. BJ de X. Então, BJ de X tem que ser d ômega de X em EJ1 EJK. Já me disse alguma coisa, porque esses caras aqui, quando eu jogo fora um deles, quando entrar aqui, não pode dar zero, né? Então, os caras que eu posso ter aqui são os mesmos que eu tenho aqui, mais um. Claro, os outros vão dar zero. Por exemplo, digamos que aqui tenha no dx, digamos que o dxi seja dx1, dx3, dx5. Então, aqui eu só posso ter coisas, né, envolvendo 1, 3, 5 e mais alguém. Se eu tiver em R5, pode ter 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 3, 4, 5 e só, né? Bom, eu até posso, magnanimamente, talvez, dizer assim, bom, eu vou pegar todo mundo e mais, vamos dizer, eu não me preocupo, talvez, inicialmente, é o seguinte, tem os caras que estão aqui e eu pego mais alguém, eu não sei se ele está aqui ou não, mas se ele estiver aqui vai dar zero, na hora que calcular, né? Talvez seja uma coisa assim. Bom, e aí? Então vamos pegar assim, então isso já me diz, né, que isso vai ser uma coisa do tipo assim, ó, somatório em J
de, na verdade, vou botar somatório de, tem I ou J aqui, de igual a 1 até K, de B, I, de X, DXI, vou botar assim, DXIzão. Tá? Quer dizer, aqui eu posso escolher um cara, agora eu estou jogando com a possibilidade exatamente de não dar na ordem certa, mas eu escolho um cara de 1 até N, né? Aqui eu estou em R. De 1 até N. Mas aí você tem que ajustar o sinal, né? Porque senão... Não tem problema, porque esse sinal se ajusta automaticamente aqui. Em termos práticos, isso aqui eventualmente vai me dar, né, um DX2, DX1, DX3, DX5. Tudo bem. Depois, se eu quiser ajustar, eu passo esse cara para lá e boto um menos na frente. Mas aí o que acontece? Para cada I, você vai ter que escolher um I grande adequado. Esse é o problema. Não, eu só tenho um I. O I grande está fixo. Porque eu estou olhando para isso daqui e disse, não, fixa um I. E agora vamos fazer para esse I. Bom, então quem é o BIzinho? Né? O BIzinho, agora ficou assim, BIzinho de X vai ter que ser o D ômega de X em EI, EI1, EIK menos 1. Bom, se eu jogar nessa fórmula, isso é somatório. Agora acho que é melhor eu parar para pensar antes de escrever, né? Porque o J aqui, quem é o J? Sim, mas o I está na posição 1 e cada J aqui está na posição J mais 1. Né? Então tem um primeiro que é do EI, que aí corresponde a J igual a 1 aqui, tem sinal positivo. Então isso aqui é igual a I' de X EI, aí aplicado nisso, vamos ver, vou pegar esse cara aplicado nesses caras aqui, vai dar 1, exatamente. O que mais que eu posso ter? Agora os outros eu acho que dão 0, né? Acho que dá diferente de 0 para mais. Deveria dar diferente de 0 para mais coisa, mas não está parecendo que dá 0. Bom, mas eu acho que não, eu acho que é isso, né? Para os outros dá 0, né? Quer dizer, na verdade, porque agora, se eu pegar qualquer outro, que eu pegar e botar aqui, o EI entra aqui. Bom, se o EI for o mesmo, né? Se o EI for o mesmo que eu tinha, vamos dizer, se o EI for um desses, mas se o EI for um desses, tem que dar 0. Então, eu posso dizer que dá isso daqui se I diferente de... porque o Izão é uma NU, eu não posso dizer pertence, né? De I1 e K menos 1. E os outros tem que dar 0. Bom, o I' de X EI também é conhecido pelo nome de derivada de AI em relação a XI. Então, isso aqui, na verdade, vai dar somatório
de I igual a 1 até N, I diferente de I1, IK menos 1, de derivada de AI em relação a XI em X, DXI, DXI. Essa é a fórmula. Que a gente ainda pode tornar ela mais bonitinha. Então, ó, recapitulando. Peguei uma ômega escrita assim, isolei um termo, peguei, chamei de AI DXI, apliquei a fórmula que eu tinha lá, me deu isto aqui. Mas eu queria que isso aqui, esse d ômega, fosse escrito como somatório de BJ de X DXJ. Aí eu observei que o BJ corresponde a aplicar isso daqui nos vetores J1, JK. Só que por essa fórmula, eu vou ter que aplicar o DXI. Então, o J1, JK tem que conter, quer dizer, tá certo? Quando eu escrevo assim, AI DXI, isso igual a ômega, estou dizendo que o AI é igual a ômega aplicado em EI1, IK, sei lá, no caso da d ômega. Então eu apliquei nos caras, vi que só podia ser, eu só podia, nesses DXJ, obter caras da forma DXI, DXJ. Claro que aqui DXI, DXJ, quando o I for um desses caras, vai dar zero. Que foi, aliás, o que depois eu observei de novo. Então, fiz a conta, me deu isso daqui. Sendo que, para não, vamos dizer, se eu quiser botar numa forma mais simples, eu não preciso omitir esses caras, porque eu coloco eles e aqui vai dar automaticamente zero. Então, isso aqui é somatório de I igual a 1 até N, de dROM a I, dROM XI, de X, DXI, DXI. Que, aliás, isso tem esse cara daqui, né, somatório de I igual a 1 até N, de dROM, o Danilo está ansioso por isso, DXI, né? Isso daqui, na verdade, é o D. O AI é uma função escalar, é uma zero forma, a derivada exterior dela é isso, é a derivada, é a diferencial. Isso também pode ser escrito como DAI de X DXI. O que significa que o d ômega, quer dizer, d ômega de X vai ser somatório em I de DAI de X DXI. Isso aqui é tão bonitinho que ninguém resiste a usar isso como definição. Quer dizer, vamos dizer, é extremamente simples você definir forma K-linear alternada. Bom, se expressa dessa maneira, derivada exterior, isso daqui. Depois, um dia, por acaso, teorema. O caminho que a gente fez aqui foi, talvez, mais árduo. Não, mais árduo não, né? Porque vamos dizer, a gente chegou ao teorema, uma versão elementar do teorema, teorema da divergência, saiu para o teorema geral, do teorema geral a gente tirou a fórmula da derivada exterior, depois escreveu em coordenadas e chegou aqui.
O problema quando você faz isso primeiro e depois vai lá, é que em geral, impossível você entender de onde saiu aquela porcaria daquele teorema. Bom, que horas são? Acho que tá. Então, não estava... Já houve tempo que eu não fazia isso no curso de mestrado. Então, assim, quem achou que foi um pouco pesado, talvez tenha razão. Mas, assim, em termos de curso de cálculo 3, eu entendo que a nossa primeira versão C1 do teorema de Stokes, teorema da divergência, aquele que a gente obtém bonitinho, pega a curva, faz ela variar até uma outra curva e tira dali o teorema, aquilo já está bastante bom. Mas quem quiser entender isso aqui não perde nada. Talvez até ganhe alguma coisa. E, bom, tem um resultado teórico ainda que eu incluiria antes de começar as aplicações, que é o lema de Volterra, que está ligado à seguinte questão: quando você tem um campo de vetores F, você sabe que se o rotacional de F for igual a zero e a região for boa, então o F é gradiente. Então, a mesma coisa, pensando o campo F agora como uma 2 forma, seria natural você perguntar, se a divergência de F for igual a zero, será que ele é rotacional de alguém? Porque a gente vai talvez ainda discutir um pouco mais isso, a derivada exterior, a derivada exterior segunda é zero. Bom exercício, mostre isso. D2 ômega é sempre igual a zero. Então, quando alguém é derivada, quer dizer, se você pegar uma eta de eta, se eta for d ômega, quer dizer, se ela for derivada exterior de alguém, a derivada exterior dela é zero. Então, a derivada exterior, de certa forma, mede o quanto o bicho deixa de ser derivada exterior também. Tem essa... Quer dizer, a primeira coisa que uma função pode ser é constante. A derivada, a constante é, vamos dizer, a zero forma. Então, a zero forma mais simples é a constante, e a derivada exterior dela é zero. A derivada usual, gradiente, mede o quanto a função deixa de ser constante. Aí, repara que as funções que são derivada exterior, quando você integra, você tem integral independente de caminho. Então, como a aplicação das curvas aqui, ela é constante, você varia a curva. Então, a derivada, você pegar o campo como fazendo integral de linha, a derivada exterior, que é o rotacional, mede o quanto ela deixa de ser constante nesse sentido. E as constantes nesse sentido são os conservativos. Depois, a mesma coisa, se você tiver um campo que for rotacional de alguém, se você tiver uma superfície assim e outra assim, quando você varia a superfície, a integral de superfície não varia. Então, os campos que são rotacional de alguém são constantes nesse sentido. E a divergência mede o quanto eles deixam de ser constantes nesse sentido. Então, a pergunta faz sentido, quer dizer, se o campo tem divergência zero, é porque ele é constante no sentido das integrais de superfície. Quando você pega uma superfície aqui e varia até aqui, se a divergência é zero, essa integral é sempre constante. E aí eu pergunto, bom, então, se a divergência é zero, será que o cara é rotacional de alguém? Então, sempre você pode fazer a pergunta assim, se d eta é zero, será que eta é d ômega? Essa é a pergunta. E isso depende da topologia, mas um primeiro passo nessa direção é o lema de Volterra, que eu vou adiar para o meio das aplicações, que agora,
partir temos a prova, a partir da próxima aula a gente começa nas aplicações. Em algum momento essa questão vai se recolocar e aí ela volta como teoria. Por enquanto vamos ficar no... Na verdade tem toda essa pergunta, quando é... Quer dizer, porque o teorema fundamental do cálculo são dois. Um diz que se f' é integrável, então a integral de A até B de f' é f de B menos f de A. Isso é o teorema que a gente acabou de fazer. Mas tem um outro que diz o seguinte, bom, quando é que uma função f é derivada de alguém? Em uma dimensão é se ela for contínua. A gente já viu que em formas a questão é mais delicada. Se você der um campo de vetores contínuo, não há garantia de que ele seja conservativo. Em geral, você poderia dizer, pega uma forma ômega, será que ela é derivada, a forma eta, será que ela é derivada exterior de alguém? Bom, se ela for de ômega, a derivada dela tem que ser zero. Então, será que isso basta? A gente já sabe, no caso de formas, que dependendo da topologia, não basta. E, em geral, também dependendo da topologia, não basta. Então, isso que a gente vai discutir depois, mais para frente.